じゃあファビオさん。Hirai Fábio, por favor. Boa tarde. Eu escrevi algumas coisas, uns tópicos, porque eu sou muito ruim com palavras, então, se me permite, eu vou só dar uma lida, tá? Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor, professor Yamakawa, a Kuroda-san e principalmente ao Pedro, né, por estarem proporcionando isso pra gente, e parabenizar os produtores em relação às adversidades que eles passam e também aos companheiros que vieram aqui nessa viagem para esse aprendizado. Para mim é uma realidade bastante diferente, porque eu não entendo nada desse setor de grãos, né? E, entretanto, a gente sabe que os problemas também são bem parecidos, né? Essas dificuldades e as adversidades. Uma coisa que me chamou bastante atenção e que me cativou foi exatamente essa questão da missão, né? Porque isso lembra muito meu pai, que ele foi para o Nordeste e além de que ele na vida dele ele tem a missão de produzir, né, a melhor uva do Vale do São Francisco. E a gente lida, né, com muitas pessoas arrogantes, achando que já sabem de tudo e que simplesmente é daquela forma e não existe outras formas diferentes. Que simplesmente utilizam adubação química para alimentação da planta, mas não se preocupam exatamente com o meio, né, que é um dos fatores mais importantes. E como hoje em dia a gente vê que as pessoas são muito imediatistas, né? Eles não têm essa paciência de ver esses resultados a longo prazo. E a partir do primeiro momento que eu fiz o experimento do Yamakawa Program, eu acreditei veementemente. Mudou bastante, né, os lugares onde tem feito a aplicação. Se eu puder também já adicionar 2 perguntas, eu gostaria. Essa área não é nossa, mas a gente presta uma consultoria para eles. Eu até estava conversando com o Ivo a respeito disso, né? Mas o pH desse lugar sempre foi muito baixo. O pH ですが、その場所のその土壌の pH がいつも低かったというんです。酸性化の。Mesmo com a água do Vale do São Francisco tendo um pH alto, né? E nunca tinha um equilíbrio bom. E após その土壌の pH は低いんだけれど、その冠水する川の水はpH が高いんですわ。土壌の pH が、だからそこでいろいろとまだ問題が起きてますので。ここは実は非常に力のあるところなんだけど。O pH do solo. Bom, não foi uma medição exata, mas baseado em um aparelho, ele estava em 4,5. E água de São Francisco? Quando era época chuvosa, chegava até 8,5, mas mesmo assim não tinha mudança. Só que ここは非常にね、重要なところだから。Isso é uma parte muito importante, né? Sensei,
彼が言ってるのはその土壌の pH がだいたい 4.5 なので、そして冠水する水ですね、その川から冠水している水は pH が 8.5 まで上がるんですわ、雨の時期、雨季の時期ね。 Pedro, só complementar. E depois da segunda aplicação, で、2番目は、ちょっと待って ele passou para 6,5. Eu te mandei essa. pH が何で4.5 土壌、冠水のが 8.5。 8なんで 8.5 まで上がるって、雨降る時期、たくさん雨降る時期、はい、それでここは分かったそれで1回かけて2回目かける前にはこの土壌の pH がもう 6.6,5 né, que você falou, né? pH, né? Depois da segunda aplicação foi 2回3点セットかけてからこの pH が 6.5 に上がりました。高校生やったってこと？そうです。私が送って、 6.5 まで上がったってことね。はい。Nos outros terrenos que não foi aplicado, continuou pH baixo. でね、実は大事な話なんだけど、 Você lembra aquela foto que eu te mandei de um comparativo de uma área para outra, que até o mato ele Sim. cresceu com mais. É aquela. Ah, ok. Aqui ele considerou muito importante, então por isso que ele está desenhando, né, no quadro, para poder explicar melhor para todos. Né? ここは正確に訳してもらいたい。 Hai. Ele quer que eu faça uma tradução exata, precisa para vocês. 今あなたの話は Com a sua 土壌の explicação. pH は 4.5 だと。で、川の水がアルカリの 8.5 だで、それを1回2回巻いていって、それから光合成をやった。そうです。こうその3点セットをかけてから pH6.5 になりました。なぜ 6.5 まで中性域までなったかということ。 A sua pergunta é por que houve essa alteração de pH, ここは né? É 実 isso? は一番今日も夜に講演しようと思ってたことなんだけども、 Eu gostaria de fazer uma explanação disso ま na ず palestra de hoje à ブ noite. ラジルであろうと日本であろうとアルミを主体としている土壌ですから、 Independente de ser Brasil ou Japão, Sanse há uma do predominância né? de alumínio. それ皆さんで OK か？酸性土壌だってことは OK かって。 O solo de vocês é ácido, é isso? Sim. OK ね。酸性土壌は酸性土壌に住み着いている菌類、バクテリア、菌類、 Os micro-organismos que habitam esse solo ácido, 当然のことながら酸性を好む菌が圧倒的に多いんですよ。 eles gostam de bactérias mais acidófilas, né, no caso. で、酸性を好む菌というのは自分で餌を得て二次的三次的に No caso das bactérias acidófilas, né, em segunda ou terceira instância, 二次的三次的に酸性物質を自分で作って自分の周りに自分の体内の周りに体外の周りに酸性物質を出し続けるんですよ。 no caso, essas bactérias acidófilas, né, elas acabam excretando metabólitos, né, ácidos em volta de seu corpo, ou excretam metabólitos ácidos para manter essa acidez, porque eles gostam desse ambiente ácido. だから常に周りは菌がたくさんいるわけですから周りの環境は酸性になっていくんです。 E devido a isso, ele vai acidificando para manter esse meio o solo ácido para sua sobrevivência, né? それでそうなるとアルカリを好む菌はほとんど住めない状況を作っていくわけですね。 Ele vai construindo um ambiente que essas bactérias alcalinas não consigam sobreviver nesse ambiente. そうするとね、今度はアルカリを好む菌を増やす方法なんです。 É uma metodologia para aumentar essas bactérias alcalinas. でそれは
酸性とアルカリが中和していって中性域になるわけですから、要するに pH が7近くまでなってくるわけですね。今回は 6.5 の中性域になったってこと。Aí há um trabalho, né, entre essas duas bactérias que vai se aproximar de um pH mais neutro, no caso だから pH は3 6.5. 点セットをやった時にこういう水を使ってやった時にこのアルカリを好む菌が増えたんですよ。E quando foi aplicado esses 3 itens, né, essas bactérias que gostam de um ambiente alcalino, né, aumentaram. 当然アルカリを好む菌は自分の周りをアルカリ物質を作って二滴三滴に作って常に放出してるわけです。E com isso, essas bactérias alcalinas, né, excretaram metabólitos, né, que tornaram esse ambiente um pouco mais alcalino, né, ou um pouco mais neutro, próximo do neutro no caso, né. だからアルカリを好む菌が増えたってこと。Isso quer dizer que aumentou essas bactérias alcalinas. それが実は持続可能な農業になってくる。自然環境、持続可能な自然環境を作っていくということなんです。Isso é o que nós chamamos de construção de uma agricultura mais sustentável, né? De que é um caminhar para essa agricultura mais sustentável. だから今まで従来やってきたのはここに炭酸カルシウムを入れてたわけです。Até o momento nós colocamos carbonato de cálcio, né? Ou calcário, né? Carbonato de cálcio, calcário é a mesma coisa, né? Isso. Então, teoricamente não deveria haver essa elevação de pH, porque sempre foi irrigada essa mesma água, né? Então, o que fez a diferença realmente foi a aplicação desses 3 itens, né? Pode falar também, Fábio. 従来は物質的に炭酸カルシウムこれをアルカリ剤として入れてたわけでしょ。Anteriormente vocês continuaram aplicando o calcário para fazer essa correção, né? Exatamente. Sou disso. だけどこの pH がなかなか中性域にならなかったはずなんだ。E mesmo assim não havia essa elevação desse pH próximo ao neutro, né? Era momentâneo. Ichi的にそう。だから持続してないんですよ。Então não tem continuidade. そうしたらね、アルカリ剤を入れて一時的には中性域に戻ったように見えるけども、すぐ戻ってしまうわけでね。Num primeiro momento ou momentaneamente há essa elevação de pH, mas posteriormente há essa queda de pH novamente. こういうことが分かったんであれば人間の知恵として何をすればいい？ Então, nesse caso, utilizando a inteligência humana, o que é bom fazer? O que se faz? 結局炭酸カルシウムではアルカリを好む菌の住処になり得ないってことだよね。 Isso quer dizer que esse calcário, o carbonato de cálcio, não serviu como moradia para esses micro-organismos que gostam de ambiente alcalino. そうすると知恵としてアルカリを好む菌の住処を提供すればいい。 Então, se utilizar a inteligência, o mais coerente é você oferecer um habitat alcalino para esses micro-organismos. 昔からやってる方法としては木炭を E como metodologia de fornecimento desse ambiente, teremos o carvão. 木炭を土の中に散布していくってやり方は昔からやってる。 E há essa técnica de espalhar o carvão dentro do solo desde antigamente. で、木炭の主成分というのはケイ素なんですよ。 E o principal ingrediente do carvão é silício. まあいいわ。ケイ素なの。É silício. で、ケイ素は実はなかなか分解しないから遺跡やなんかからも木炭が出てくるわけ。 Como o silício não degrada, por isso que há afloramento ou surgimento de madeiras petrificadas. だからこれは崩壊しないでそのまま形作るんだけども
ケイ素自身がなかなか必要なミネラルではあるんだけども、うまくこういっぱい使われていかないんだよね。ところが O silício é um mineral importante, mas ela não consegue ser utilizado dessa forma facilmente, no caso. このカルシウムは Este cálcio, 微生物であろうと植物の骨格をなすミネラルなんですよ。骨格。 Fica como algo principal. como esse cálcio fica como algo principal, como estrutura principal, né? Estrutura principal. ですから炭酸カルシウムは悪いわけではないんですよ。必要なんです。 Não vou dizer que o cálcio calcário é ruim, mas é necessário. Mas Carbonato de carbono, né? carbonato de cálcio é calcário. Carbono. これでは É isso, né, pessoal? Tá certo esse CaCO3? 従来のこれでは持続が不可能なんです。その時一時だけです。 Então, isto é momentâneo, né? Então, ela não tem uma continuidade. Então, calcário eleva o pH, mas momentaneamente ela eleva e depois ela volta a cair. Né? Mas eleva até um nível de pH, para, e não continua a reação. Seria isso? 一時的にこの、ある程度のレベルまでその pH を上げるけれども、それで止まるんですかって。止まります。 Ela para. いやいや、止まるっていうより持続しないでしょって。 Não apenas para, mas ela não tem continuidade. Então ela cai. だから毎年かなりの量のこの カルシウムの炭酸カルシウムを突っ込んでいくわけでしょ。 Por isso que você aplica continuamente calcário, não é? でこれは畑の中、土の中に蓄積していくわけですよ。 E ela vai acumulando dentro do solo. Qual a pergunta? Não, só completando. E se fosse óxido de cálcio, que é mais reativo do que carbonato, qual seria? そのあれより小石灰ですね。日本語でオキシドでカルシウムって言ったら何でしょう。 CaO. CaO。 小石灰です。 Se fosse CaO いやいや、だから小石灰は CaO。 no lugar do carbonato. 酸化カルシウムなんだ。 Ela oxida também. 酸化カルシウム、ここで加水分解して水と加水分解して、でこれが発熱をするわけだよ。でこれを作っていくというのは1000度以上のね、1000度 C 以上の温度で焼成するとこれができるわけだよ。 queimando a temperatura acima de 1000 graus é que vai se tornar isso. だから反応としてはこの酸化カルシウムが水と加水分解という反応をして、その時に発熱をするし、それから今度はもう一つ酸素がついてくるから CO がついてくるんで、最終的には完成したもの、完成っていうか最後の完成品というのは CA の CO3 になるんだ。 E depois de várias reações, né? だからこれはまたこちらになるということ、最終的に。総石灰はこれなんだって。その1000度以上で焼いたら カルシウムの CaCO になるんだって。それに水と各種の炭素が反応して、でこれがこれになっていくわけさ。だけどこの過程では化学反応を起こして発熱もするし、80度以上の発熱をするから殺菌効果が生まれるんだと。No caso do óxido de cálcio, né? Se ela entrar em contato com a água, vai ter uma elevação, um aquecimento, e aí vai matar micro-organismos também. だからそういうことだと。 Eleva rapidamente. これをだからこの化学式をずっと詰めていくと話が面白くないから。
Se a gente continuar com essa conversa, não vai ficar muito interessante, né? Tá bom. で、 Bisão, o que você queria falar? Não, a minha pergunta é porque 私の os 質問 pontos は basaltos, eles normalmente, isso é provável, eu tenho que comprovar isso, eles aumentam a atividade microbiana, principalmente basal, por quê? Porque elas têm o CaO ligado ao silício também. Sim, mas aí foge da questão, né? Ele está falando em moradia, né? E de pH, certo? Então, Mas o silício vai fornecer moradia para os micro-organismos também. また certo, certo. 違ったこともするんじゃなかったかっていうんですか、ちょっと話題がずれてしまったので、だからあんまりそっちの方入ると、こういうことをやり始めると、実はかなりこう深く入っていかなきゃならない。 No caso, se a gente continuar essa discussão, nós temos que aprofundar cada vez mais. Então vamos evitar, né? 研究者でね、それである程度の知見をお互いに持っていて、そしてその中で議論をしていくのは面白いんだって。 Então, だけど私は今たまたまこういう話になったから化学式書いてしまったけども、本当はこれを書かないんだと。 normalmente eu não entro nessa parte de explicação porque acaba desviando do objetivo principal que eu gostaria de explicar. Fórmula química, né, é muito interessante, né? Então acaba fazendo Mas a conversa é longa e a gente aprofundada. não estamos aí de falar, e se você realmente é especialista, né? E com especialista é muito interessante profundizar, né? Mas agora não estamos falando mais não estamos falando de aquele fórmula química, né? これはどっかの研究室でも学生集めてそれでもこういうのやってりゃ何でも面白いさ。 Se for para você discutir com alunos, pesquisadores, seria interessante, mas aqui vamos evitar isso, ok? Posso só fazer mais uma pergunta? もう一ついいですか？ちょっと待って。 Ele ainda tem conclusão. Ele vai falar 問 do 題はアルカリを好む環境をどうやって作るかなんだ。 como que vamos construir um ambiente, né, para esses micro-organismos que gostam de um habitat alcalino, no caso, um 従 ambiente 来の alcalino. 炭酸カルシウムを畑に投入し続けても Antigamente, usualmente a gente costuma aplicar esses carbonatos de cálcio, né? 持続ができなかったということでしょ。 E objetivando a elevação do pH, mas não houve a continuidade, e por isso だから sempre これは実 foi 践して分か necessário ってる continuar aplicando. みんな。 Isso todos estão cientes hoje de que aplica-se momentaneamente そ depois し do たら pH. 次の手段としてこの炭酸カルシウムに従来のその加熱して熱処理をしたとか、それから水処理もあるんだけども、まあそういう3通りぐらいの方法があるんです。その炭酸カルシウムを出す方法としては。 Então há umas 3 formas, né, alternativas, né, Daqui do- para disponibilizar esse carbonato ま de た cálcio. 今の話になったらこうじゃあその燃焼方式であり水で処理する方法でありこれで言っていくと話は面白くないですよって。 E se a gente continuar falando sobre isso, a discussão não vai se tornar interessante e agradável. それで従来の炭酸カルシウムを畑に投入し続けても持続はしないということはみんなの共通認識で持てると思うんだよ。 E essa aplicação de calcário, que não vai haver essa continuidade da eficiência na manutenção do pH mais alto, né, é do conhecimento de todos. そうすると当然知恵として出てくるのはじゃあ違う手法でね Então, se usar a inteligência, né, para melhorar a eficiência, どうにかしてアルカリを好む菌の住処を提供すればいいということになるわけですよ。 então a conclusão que chegamos é de que para melhorar essa coisa é de que nós precisamos disponibilizar um ambiente mais alcalino para uma moradia mais alcalina para esses micro-organismos. それは昔からやられている木炭を畑の中に投入するというのは一つの昔から行われている一つの方法なんだと。 Uma das alternativas é disponibilizar carvão vegetal, né, no solo para fornecer esse habitat mais alcalino para os micro-organismos. でこれはこれで一つの優れた方法ではあるんだよ。
Isso é uma técnica muito boa, sim. ただ今の段階でもう一つあるのはアルカリで作られてる炭酸カルシウムで作られてる有機体なんだ。それはねはっきり端的に申し上げて貝殻なんです。 E então há uma outra alternativa, né, que também vai oferecer todas essas condições do carbonato de cálcio. E isso essa matéria-prima no caso casca de ostra no caso, né? 貝殻を800度以下で800度より下の温度でね焼成する焼くと実は木炭と同じような微細な穴がいっぱい開いたそういう状態になるわけさ。 E se fizer a calcinação, a queima dessa casca de ostro com temperatura abaixo, inferior a 800 graus, nós vamos conseguir o mesmo resultado do carvão. 貝殻は炭酸カルシウムですから。 A ostra também é carbonato de cálcio. そしてその焼成されたものが畑に投入されるとアルカリを好む菌の住処になるんだと。 E se nós aplicarmos essa ostra calcinada, né, nós estaremos oferecendo um habitat, uma moradia para esses micro-organismos que gostam do ambiente alcalino. 2年3年経っていくとそれが崩壊してそしてカルシウムとして今度は微生物であろうと植物が利用可能なカルシウムに変わるんだと。 E 2 a 3 anos depois, ela vai ficar disponível para as で plantas, これ né? を実は高林さんもそうだし、横山さんもそうみんなそれをやってるわけですよ。 E tanto o senhor Takabayashi como o senhor Koyama têm executado, têm utilizado essa casca de ostra. でこれが持続可能な中世域に持っていける土壌を中世域に持っていける本当に優れた方法なの。 E isso é uma técnica, né, muito avançada, né, de oferecer で esse ambiente 貝殻を alcalino. 焼いたものですから非常に安価なものです。安いものですよ。 E essa casca de ostra calcinada é uma matéria-prima muito barata, né? Então, dessa forma, né, uma vez que você disponibiliza essa casca de ostra no solo, né, você oferece esse habitat para esses micro-organismos, né? Então, ela acaba morando ali e acaba excretando esses metabólitos mais alcalinos, né? E assim vai alcalinizando o solo, né? E não há uma queda de pH, né? Como ocorre com o cálcio momentaneamente, ela vai manter, né? 彼がちょっと質問。Tem um microfone. Entendi, né, o processo, a mensagem do professor, não batendo em cima de insumos, né, de uma forma especificada, mas de uma forma geral. Acredito que no Japão, né, o tempo de agricultura é muito maior do que o Brasil. Porém, no Brasil, por ser uma agricultura mais recente, porém um local, né, de formação de solos mais intemperizados, ou seja, antigos, né, nós fizemos várias intervenções. Um momento, por favor, desculpa. Voltando então à pergunta, né, só para não perder o raciocínio. Então, são solos mais recentes, porém é uma agricultura mais antiga, né? Eu acredito que talvez em anos em relação ao Brasil. O Brasil tem 500 anos de descobrimento. E a agricultura, por exemplo, no Cerrado, tem, vamos supor, 40, 50 anos de agricultura. Então nós fizemos muitas intervenções. Como conversamos no almoço, né, o senhor me perguntou qual que seria a origem da soja. Eu acho que eu acertei próximo, né, do que se diz a literatura da China. Então, de uma forma, por uma questão técnica, foi levado a soja, por exemplo, para o Brasil para ser cultivada e foi adaptada.
大豆を作ってるんですけども、ブラジルに適した大豆というのを作っていることになったと思います。 Então, todas as intervenções com insumos que fazemos, né, como corretivos de solo, por exemplo, calcário que foi 例えば citado, ですね、ですからそれに合ったではじゃあ土を作る場合にですね、何を入れていくかとかっていうこともあると思うんですけれども、土のその土壌の質を良くしていくためにですね、 pó de 先ほどの rocha, 貝殻のこととか、あとは石灰のこととか、いろいろあると思うんですが、 fertilizantes, 例えばその、肥料とかですね。 ou seja, todos os insumos que trazemos, por exemplo, vou citar uma fazenda, a gente traz os insumos de uma forma externa daquele local. Então, os insumos, além da questão química, física, tem a biota que vive dentro do poro, né, de cada molécula. Então, se citarmos o pó de rocha, que é um programa que estamos utilizando no Brasil, ということもを、ベースにしてですね。待て、具体的に何を言いたい？ O que você quer dizer de concreto? Qual a pergunta? então, estou exemplificando para chegar na pergunta, né, fazendo uma contextualização. Então, por exemplo, todos os insumos têm micro-organismos, assim como a água, fertilizante, pó de rocha, por exemplo, tem mais de 170 micro-organismos achados em 1 centímetro cúbico, tem fungos que são estrangeiros. Então, quando a gente faz todas essas intervenções, nós temos um monte de estrangeiros, né, naquela biota que seria natural. Então, com o Yamakawa Program, qual que seria o papel, né? Essa seria a minha dúvida. Qual que é a mensagem que o Yamakawa Program tem que realizar para fazer a questão de sobrevivência desses micro-organismos local, habitar e fazer realmente a questão que a gente deseja fazer o bem. 例えばそのより良い農業というかしていくためにその土地に合った形での山川プログラムをする場合にはどのようなものが必要になってくるでしょうか。難しくない。こうずーっと話してることなんだけど非常にシンプルなんだ。Não é uma coisa difícil. É uma coisa bem simples. 例えばね。Por exemplo. 今非常にあんたもその高学歴で勉強してると思うよ。この今の理論を聞くと。Ouvindo as suas explicações, tenho certeza que você tem estudado bastante. ただ従来の知見、従来のその学説でもいいけども知見だよね。Os conhecimentos anteriores, né? だから頭で従来得た知見の部分でそれをベースにして物事を組み立てたらどういう結果が得られる？ Se eu utilizar como base todos os conhecimentos anteriores, né? O que é que nós teremos agora? 人が知っている自然界とか宇宙の中の人が知っているっていうことは本当にこれくらいの小さいものなんだよ。Os conhecimentos que nós temos do universo, né, são mínimos, são muito pequenos. Que nós sabemos, que nós temos conhecimento sobre o universo. お一人お一人の畑も環境も全部違うんだと。 Isso quer dizer que そこで cada pessoa é diferente, o solo também de cada propriedade é そこで diferente. ご自分で判断し、そして自分でこれがいいか悪いかは別として自分がベストだと思う方法をやるしかないんだって。 Então, por isso, você tem que tomar a decisão de escolher o melhor para a sua propriedade. だから今のような話をさっきあんた話遮って悪かったけどもいつもの理論に入っちゃうんだよ。さっきのこれもそうだし。 Desculpe ter interrompido você antes, mas se nós continuássemos, sempre vai haver シンプルなんだって。 essas それと teorias, né? 今
わざわざ皆さんが時間もお金もかけてなぜ日本へ来たんだっていうの。そして高林さんとから始まって昨日も歩いてで今日も今こうやって見て、そうしたら実践をなさっているわけですよみんな。Todas as visitas que 非 vocês 常にシンプル realizaram, な方法 né, で実践しているわけです。 no caso eles estão executando de uma forma bem simplificada. そうするとね、それで一定の成果が得られているわけです。 E com isso eles estão conseguindo resultado satisfatório, né? それを参考にしてご自分でもう一つ自分のところを見つめてみなさいっていうの。 E gostaria que utilizasse esses exemplos que você viu para aplicar em sua propriedade. 学校で習ったりいろんな知見をこう組み立ててもダメなんだっていうの。 O que você aprendeu na escola, e mesmo que você monte um programa, né, nem sempre vai ser bom, né? その一番いい例がさっきから書いてる炭酸カルシウムを何十年も畑に投入し続けて、 E a utilização desse carbonato de cálcio durante dezenas de anos, それでも中性域にならないじゃないかと。 o solo não ficou neutro. だからアルカリが好む菌を住処として提供していく、それはもう前から先人がやってた木炭もあるっちゅうの。そして今新しい貝殻っていうのは非常に養殖で、貝殻っていうのは世界中でいっぱい出てきますよ。それを800度以下で焼いて住処として提供してみなさいっていうの。それはみんな日本でうまくいってんだっていうの。 Então a técnica de utilização de carvão vegetal, né, para o solo, que foi eficiente pelos nossos antepassados, os ancestrais, e também há essa alternativa que estou oferecendo da utilização dessas ostras calcinadas para disponibilizar um habitat mais alcalino para essas bactérias que gostam do ambiente alcalino. 横山さん。横山さん。何でしょう。あれ多段の残ってるの持ってないか。ありますよ。じゃあ1個そこに出してくれ。 Será que existe uma relação entre a compactação do solo e excesso de cálcio contínuo? 例えばですね、その石灰を入れることによってそれをずっと続けるから高岩層ができるっていうことも言えるんですか？それもありますよ。 Tem isso sim. それはやっぱり当然その成り立ちがそこから展開していくとコンクリートの原料ですから。これはやっぱりそうですよ。 Olha, pessoal, uma coisa, tá? A resposta do sensei nem sempre vai agradar vocês, mas não levem isso a mal, tá? Ele é sincero, ele não quer ficar passando a mão na cabeça e coisa. Então ele tem uma opinião, né? Tanto quanto vocês têm uma opinião. Então gostaria, visão, que não levasse a mal, tá? Então aquilo é para encurtar a conversa. Ele quer induzir, quer fazer com que essa tecnologia que ele desenvolveu de calcinar a ostra, né, que sirva de habitat para formar um ambiente mais alcalino, ela se tornou fato e todos que estão utilizando não pararam de utilizar e continuam utilizando e cada vez mais estão aumentando. E tem um senhor também. Mas outra coisa, né? Eu já estou falando de, por exemplo, do Antônio Guizão, a família, das e eu já falei eu lhe falei, né? Já pessoalmente, ele sabe já de seu caso, o que você faz, tudo. E ele fala hoje assim, mas para mim, né? Ele falou que então, Rogério, bom, que tudo está bem? tudo bem. Se está indo bem, tudo bem. Para mim ficou muito claro, mas a pergunta na verdade sim, eu entendi, para mim está claro, é porque sempre quando a gente vai fazer todo o manejo, sempre tem um insumo, que nem um calcinado marinho, eu já conheço há muito tempo, só que nem todos terão acesso. Disponibilidade. Então por isso que eu pergunto sobre os outros insumos, para se ter uma alternativa no local. Então hoje também com a その貝殻のことも分かってましたし、でも他にもなんか
他の何かもあるのではないかなと思って。じゃあそれはご自分で考えて実践しなさいと。今日本では貝殻が非常に安価で効果的だって言ってるの。 Então ele está falando no caso do Japão que há essa disponibilidade e é barato. Então no seu caso, no caso de outros produtores também, procurem alternativas que se adequem à realidade de cada produtor, da sua disponibilidade, da sua região. A pergunta em cima é como a gente vai entender qual seria o melhor insumo para melhorar o ambiente para a sobrevivência ou programação do sistema Yamakao Programa no ambiente. プログラムの中でその環境をより良くしていくための最たるその土壌に良いものというのはどういうものでしょうか。